Fala, azeiteiros! Agora temos uma mesa de conversa para chamar de nossa. Não só azeite de oliva, mas gastronomia, empreendedorismo vão fazer parte dessa nossa conversa. E tudo isso aqui no seu parque de diversões da gastronomia, Adele Gil. E aqui os nossos convidados vão compartilhar experiências reais que acontecem nesse nicho da gastronomia. Eu convido a você. E aí, azeita conversar? O convidado de hoje é chefe de cozinha, ex-jogador de basquete profissional e agora empreendedor no ramo da gastronomia de alta padrão, João Paulo Frankenfeld. João, obrigado por você ter vindo aceitar esse convite. Estamos muito felizes de você estar aqui. Agora que você vai ficar badalado aí nas redes. A gente está muito feliz com a sua presença. Obrigado por ter aceitado. Pô, eu vou participar desse projeto novo aqui do Azeita Conversar. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, vai ser muito legal a conversa de falar sobre gastronomia. Alta, né, gastronomia, né? Também, falamos também. Da gastronomia em geral e falando da alta também. Da alta. Porque quem olha o João assim, acha que, tipo, todo dia o João come o quê? Caviar, e o João faz o escargot. No dia a dia, não. No dia a dia, a gente brinca que cozinheiro é casa de ferreiro e espeta de pau. Realmente, é isso, a gente passa o dia inteiro na cozinha, então quando a gente chega em casa, a gente quer uma coisa simples, rápida. Eu, pelo menos, não tenho muito tempo em casa, então eu não consigo fazer altas preparações, eu gosto de coisa mais rápida. Tá bom, né? Que aí eu consigo ter mais tempo para passar com minha esposa, fazer outras coisas de hobby também, senão... Que bom. Então, eu queria te perguntar uma coisa, né? Você é ex-jogador de basquete profissional. E como é que a gastronomia entrou assim? Tipo, eu era o cara que fazia o sanduíche do time todo de basquete, era isso? Não. Na verdade, assim, meu sonho de criança era ser jogador de basquete. Realmente, eu era jogador de basquete. Eu joguei basquete no Flamengo dos 12 anos, sempre fui federado. Fui seleção brasileira também, infanto-juvenil. Então, eu joguei basquete federado, realmente muito sério, dos 11, 12 anos de idade até meus 18 anos. E aí eu cheguei a jogar, na época que o Oscar jogava no Flamengo, eu era juvenil, e aí eu viajava junto com o profissional, jogava junto, tal, essas coisas. E aí depois, como dizem, a bigorna da realidade bateu, né? Tipo, você não é tão bom nisso aí não, vamos fazer outra coisa. E aí, não foi ainda nesse momento que a gastronomia surgiu. Porque assim, eu sempre falo isso. Mas você já se arriscava? Já tinha... não tinha nenhum fascínio por isso? Não, eu sempre falo assim que eu era nada. Gastronomia não era nada mesmo. Nunca fazia, não sabia fazer nem arroz. Ovo, olha lá, era um negócio assim. Você ainda tem esperança. Não faz. Quem sabe a gente melhora. Quem sabe? Mas assim, a gastronomia, puxando esse lado assim, eu não acredito muito em talento, não. Entendeu? Pelo menos no meu caso, não é muito talento, não. Pode ser desenvolvido, mas eu era muito ruim. Não fazia nada. Então, aí quando eu parei de jogar basquete, eu tinha 18, 19 anos ali, aí falei, vou estudar, né? Agora, né? Meus pais até falaram na época, você tem que fazer uma coisa, vai estudar, tal. Aí eu acabei indo para fazer comunicação na PUC. Então eu me formei em comunicação na PUC. Nasceu e mora no Rio de Janeiro. Só que eu fiquei, na minha adolescência eu acabei fazendo vários intercâmbios, minha família é alemã, então eu acabei indo muito para lá, voltando, essas coisas. Eu viajava muito, tal, para lá e para cá, né? Mas aí, quando eu tinha 18, 19 anos, estava no Brasil, tal, aí acabei indo para a PUC, fazendo comunicação. Mas nunca trabalhei com isso, sempre só me formei mesmo. E aí meu pai até falou assim, na época você tem, 20 anos atrás, não era essa coisa, a gastronomia que é hoje em dia, né?
Ninguém se arriscava, assim, né? Todo mundo falava, pô, você tem que fazer alguma profissão, né? Gastronomia, naquela época, pelo menos o que eu via, não era uma coisa mais de aventura, tal. É difícil, você tinha poucos restaurantes badalados, a gastronomia veio com os programas de TV, começou a trazer um olhar muito grande para a gastronomia, e a garotada hoje em dia, com 17 anos, 15 anos, você vê a criança querendo ser chefe de cozinha. Super incentivada. Mas naquela época, com 15, 16 anos, muito difícil alguém falar, vou ser chefe de cozinha. Aqui no Brasil, pelo menos, é muito difícil. Nenhum dos meus amigos que eu conheço da minha época, ninguém falava, era muito aleatório. Nesse início do Rio de Janeiro, então, ainda era pior ainda, né? Porque São Paulo, talvez Exatamente. Ainda... Tinham poucos, né? Naquela época eu acho que tinha a Roberta Sandbrack, tinha o Claude, e eu não lembro de tudo, mas o que eu lembro, tinha o Copacabana Palace. Tinha o Celidônio, que era um cara que incentivava isso, né? Isso. Até na época, eu me lembro dos jornais incentivarem isso, de vir dentro do jornal, na época, vira receitinha para você colecionar o fascículo. Exato. Me lembro disso, que era o nosso primeiro contato ali mesmo com a gastronomia. Exatamente. Tipo, faça você mesmo, porque hoje a gente tem essa questão dos programas te incentivarem, você tem o YouTube, onde você quer fazer uma receita, você vai pesquisar no YouTube, não, eu consigo. Eu sempre, assim, realmente, hoje em dia com a internet, eu acho, assim, minha visão, a internet é uma faca de dois gumes, né? Hoje você tem acesso ao conteúdo muito fácil, mas você tem que saber procurar. Claro. Porque tem muita coisa ruim também. Tem muita coisa ruim, assim, você vê gastronomia, às vezes você vê uns negócios e você fica meio assustado, assim, como é que a pessoa tem tanta visibilidade, e as pessoas achando que a pessoa é muito boa, e aí, por exemplo, eu falo de cozinha francesa, que é a minha base. Às vezes você vê umas pessoas falando com tanta autoridade de alguma coisa, e aí todo mundo achando que aquilo é o máximo, e você que aprendeu a fazer isso lá, foi lá, eu aprendi a cozinhar na França, aí você vê, cara, tá tudo errado. E a pessoa tá lá, né? Aí você fala, olha, você tem que saber separar também, e né? E com quantos anos você falou assim, agora eu acho que eu vou investir nisso? Ou qual foi o start, assim, onde você falou assim, nossa, eu acho que se eu estudasse isso, eu dava conta? A transição foi quando eu estava no meio da PUC, né, no quarto período ali, terceiro, quarto período, que eu conheci a tia do amigo meu, que eu fui no Rio Grande do Sul, e um grande amigo meu, e aí a tia dele é chefe de cozinha de um hotel lá, um bom hotel de lá, e aí eu já estava, né, também não estava gostando de comunicação, não era muito a minha vibe, não curti muito, e estava meio desacreditado, sem saber o que fazer, e aí vi a cozinha, aí ela estava precisando de uma mão de obra lá, aquelas coisas, né? Aí falou, você não quer vir aqui conhecer? Aí eu falei, tá bom, aí fiquei um mês na cozinha ali, né, experimentando com eles, vendo como é que era esse ambiente, e eu acabei vendo, eu ainda até hoje, 20 anos depois, eu ainda enxergo a cozinha como esporte. Para mim é muito parecido. É adrenalina, é técnico gritando. É disciplina. É disciplina, é o rigor. O que diferencia, na minha visão, o que diferencia um bom chefe de um chefe mais ou menos não é talento para mim. Para mim é treinamento. Aquela perseverança de estar ali todo dia fazendo. Porque o mais difícil não é você fazer um prato legal. Uhum. Isso, você estuda um pouquinho ali e tal, você faz um prato legal. O problema é você todo dia fazendo um prato legal e não é você que faz, é a sua equipe que faz. Justamente. Então você tem que ensinar a pessoa a fazer a sua mão. Você vai lapidando aquilo ali, né? Então, assim, para mim o que diferencia um grande chefe de um chefe mais ou menos, ou um chefe ruim, é isso, é perseverança, disciplina, força de vontade. No basquete você tinha a plateia gritando, te xingando. No restaurante você tem um cliente pressionando, reclamando, trocando pedido na última hora, avisando que é uma coisa, mas depois que é outra. É a mesma coisa, adrenalina, correria. Então, ainda hoje eu enxergo a cozinha como esporte ainda. E eu sou uma pessoa que sou muito movida a desafio também. Eu me coloco o desafio sempre. Sim. Como é no basquete. Não era no basquete, né? Que eu acho que é a vida de atleta. Você nunca para. Você ganha, tem que estar sempre falando. Aí daqui a pouco você, beleza, ano que vem tem que fazer de novo. Então, cozinha, eu também no meu restaurante agora eu faço isso. Eu desenvolvo uma coisa, falei, legal, beleza, arredondo, passo para a equipe, agora eu vou para o próximo. Então, toda hora eu estou desenvolvendo produto novo, desenvolvendo coisa nova, trazendo coisa nova, porque eu acho que é assim que funciona, né? A minha mentalidade, pelo menos. Então, foi ali,
nessa época, lá no meio da PUC, nessa transição, que eu falei, pô, gostei disso aqui, voltei para o Rio, falei pro meu pai, quero fazer isso. Aí meu pai falou, ó, peraí, será que pode ser uma aventura também, né? Claro. Aí ele falou, não, termina a PUC e vai fazer um curso. Eu fiz na época 1 ano da Estácio, na época que tinha o Alan Ducasse. E aí realmente na Estácio eu vi, só que na Estácio eram 4 horas, 5 horas por dia o ensino, e eu falava, cara, eu quero mais disso aqui. Eu também, né, aquela coisa, mentalidade de atleta, eu quero mais, quero mais, quero mais. E aí eu falei, pô, só 4 horas e tinha muita aula teórica, não tinha muita aula prática, era muita aula teórica. Tipo, que é coisa do MEC aqui no Brasil. Claro. Você tem que ter aula de humanas, aula de filosofia, do sei lá o quê. Na composição, e não era exatamente o foco. Você tem que compor a grade toda. Eu queria cozinha, eu não queria as outras coisas, né? Sei lá, filosofia do sei lá o quê, conhecimento, RH, eu não queria essas coisas. Porque até eu vi a grade dessa faculdade e aí você também poderia sair, tipo, só o gestor de restaurante. Você não sai, justamente. Você não saía com... Hotelaria, né? Você não saía com um determinado para-chefe. Você podia ali dentro também, como se fosse uma coisa geral, e depois você fazia a sua residência naquilo, né? E aí, especialização. A especialização, como se fosse na medicina, você faz ali a especialização no que você gosta. E aí aí nos 6 primeiros meses, durante esse curso eu estava fazendo, né? Eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí comecei a pesquisar, onde é que é o melhor lugar do mundo, onde é que é o melhor lugar do mundo. E aí eu descobri, né? Na época, o Instituto Paul Bocuse, na França, e falou, isso aqui é um dos melhores do mundo e tal. E a tia desse meu amigo tinha feito um curso rápido lá nesse instituto. E aí ela conseguiu fazer uma conexão para mim lá, falar com a pessoa para eu poder ir para lá. Então, assim que eu formei na PUC, me formei em dezembro, em janeiro eu já estava indo, fevereiro, já estava indo para a França, e já estava tudo encaminhado. Aí não cheguei a me formar na Estácio, eu fiz só 2 períodos. Falei, vou embora mesmo, porque eu tenho a oportunidade de conseguir entrar numa das melhores escolas de cozinha do mundo. Claro. E aí fui para a França e fiquei 7, 8 anos lá. Para quem não conhece o Paul Bocuse, ele é quase que o fundador de uma metodologia, né? Ele é tipo um dos principais chefes da cozinha francesa, e ele faz parte dos chefes que desenvolveram a Nouvelle Cuisine, que é que não é mais nouvelle, né? Mas foi lá na década de 70, 60, 70, que foi uma onda da cozinha francesa para diminuir a gordura, porque a cozinha clássica francesa é muito pesada. E as pessoas ainda acham a cozinha francesa um pouco pesada, mas antes era pior ainda. Então, não é que seja pior, né? Mais pesada, com muito creme, muita manteiga, muito pesado mesmo. Muita banha, muitas essas coisas. Então, ele foi um dos grandes responsáveis lá de Lyon, na França. Então, aí eu fui para lá, nesse instituto, e por ter passaporte alemão, eu consegui terminar o instituto e ficar lá trabalhando em outros restaurantes. E aí foi assim. Aí foi aquela experiência incrível, né? Trabalhando. De cozinha profissional. E aí foi o que eu busquei, né? Que aqui no Brasil, na época, eu não tinha isso, mas eu encontrei lá, que você respira cozinha. Você acorda, trabalhava 12, 14 horas por dia, se voltar para trás, você fala, é uma loucura, mas como eu era jovem, hoje em dia eu não aguento, é impossível fazer essas coisas. 12, 14 horas na cozinha, e aí você respira, você sonha a cozinha, você só faz isso. Casa, restaurante, casa. E era onde na França? Então, o primeiro foi em Lyon, né, o instituto, depois fiquei muito tempo em Paris, fiquei 3 anos. Trabalhando em outros restaurantes? Em outros restaurantes, aí já não era mais o instituto, né, a escola, era restaurante já era mesmo. Uma coisa mais profissional, você já era um cozinheiro contratado pela... Exatamente, e também trabalhei... Isso foi te dando punch? Foi. E aí depois também trabalhei 6 meses num restaurante na Borgonha. Eu quis conhecer também um pouco o interior da França, como é que era, não só Paris, porque é muito diferente. A região da Campanha Paris e as regiões da Campanha francesa é muito diferente. São distintas. As pessoas são diferentes. É igual ao Brasil, você vê São Paulo, aquele estresse, o Rio, aquele estresse de trabalho, e você vai para o interior, as pessoas são mais devagar, mais tranquilas. Sim. Então, e você trabalha com os produtos muito regionais lá, eles são muito
muito forte isso lá na França. Ah, que legal, que legal. É, que é o que o Brasil tem também Não, isso agora foi lapidando, agregando, né? Isso foi lapidando. E, João, como é que você chega a ser o professor mor do Cordon Bleu? Então, aí foi o seguinte, eu depois dessas viagens todas e tal, voltei pro Brasil, e aí foi um antigo amigo meu de basquete, tinha um restaurante aqui, ele até a gente conversou e tal, foi através dele que eu acabei voltando pro Brasil. Uhum. Aí eu fiquei em torno de um ano lá no restaurante dele, e aí, depois dessa experiência e tal, eu falei, agora eu vou voltar para fora, para França de novo, porque foi um choque de cultura, porque eu aprendi toda a minha vida profissional de cozinha na Europa, e aí quando você volta para cá foi um choque de cultura, então eu falei, não sei se deu muito certo, se como é que foi isso, fiquei um ano lá, falei, cara, vou voltar para lá. Aí quando eu falei que eu vou voltar para lá, nesse período eu conheci um chefe francês aqui do Rio, e ele me indicou para Cordon Bleu, porque a Cordon Bleu ia abrir aqui, né, essa escola francesa famosa aqui do Rio. E aí a gente fez o teste e tal, essas coisas todas, fui para a França, fiz o teste, e aí eu passei, e aí eu fui responsável para ajudar, né, os franceses, eu era o chefe principal lá, então eu ajudei a implementar, fazer essa adaptação, né, França, Brasil, os ingredientes, receita, essas coisas todas. Aí foi assim que eu acabei parando lá nessa escola. Que legal. Foi assim que a gente conheceu o João, né? A primeira vez, né? Os primeiros contatos. Foi, verdade. Quando ele vinha aqui na Deli Gil fazer uma seleção vinha aqui no nosso parque de diversões, João, né? você estava na inauguração do Cordon Bleu? Tava. Então, eu fui na inauguração, tinha sido convidado pela primeira-dama na época, né? Que era o governador do estado, né? Eu tinha sido convidado, fiquei até lisonjeado, né? Porque a gente com a Deli Gil, né? Ela, cliente nossa aqui e tudo mais, não, vai lá. E foi muito legal. E eu lembro de ter visto você, né? Fiquei deslumbrado pelo investimento, né? Foi uma coisa muito, muito, muito legal. É lindíssima a escola. Eu acho que a estrutura que tem o Cordon Bleu hoje é um presente para os cariocas. Justamente, é uma grande oportunidade, né? Que é mais uma coisa, né? Que vai agregando nisso que a gente está falando de gastronomia, porque ela só veio coroar, né? E o Rio de Janeiro, que a gente está um pouquinho atrás, né? Eu acho, no meu conceito, eu acho que a gente está um pouquinho atrás de São Paulo, né? Então, eu acho que essa coisa do Cordon Bleu no Rio de Janeiro foi uma coisa muito interessante, porque dá um punch, você vê que toda a sociedade tem tentado fazer os cursos, né? E é muito interessante, porque isso vai gerando movimentos, né, de cursos, de alunos, de produtos, de novos importadores, que vai mexendo nisso tudo, que é o tema que a Lívia quer que fica abrangente nesse nosso bate-papo aqui, né? Que é todas as vertentes dentro da gastronomia. Né? O que a gente tem você como convidado e tem outros nichos onde a gente vai puxando aí para as pessoas entenderem como forma a cadeia, né? Com certeza. Da gastronomia, porque isso é fundamental dentro desse processo, você entender que para a Deli Gil funcionar, o importador precisa funcionar, o chefe precisa funcionar, o buffet precisa funcionar. Somos cadeia. Todos interligados. Na verdade, certeza. A gente está interligado e não estamos numa concorrência. Eu acho que acho que a gastronomia, ela eu olhando numa visão assim, nós somos também como se fosse um eletrocardiograma. O cara vai no restaurante, depois ele compra para fazer em casa, aí ele pede um buffet num aniversário, aí depois ele vem aqui e se reúne com os amigos. Eu acho que isso daqui vai calibrando o mercado de alimentação e varejo. Com certeza. Aí dentro. Eu gosto sempre de dizer que muitas pessoas acham que, no meu setor, por exemplo, de restaurante, chefe de cozinha, as pessoas acham que ser chefe de cozinha é ratatouille. Tem uma panela, sai tacando tudo lá dentro, sai uma maravilha. E não é assim. Se você não tem produto de qualidade, impossível sair um prato bom. Não tem como. A gente fica pensando que a gente tem um projeto na cabeça para fazer um restaurante e não foi assim. Você, para hoje em dia, o João tem a Casa 201, né? Para hoje em dia ter a Casa 201, como é que foi esse caminho? Foi bem... Quando você chegou aqui, vamos supor, voltou pro Rio de Janeiro, trabalhou em algum restaurante, falou assim, caramba, eu realmente não me adaptei, que você falou, eu
tive um choque de cultura. É. Não me adaptei. Eu acho que eu vou aqui começar a fazer do meu jeito. É porque tem um choque de cultura, né? O relacionamento de trabalho é diferente, né? Os profissionais são diferentes, a formação é diferente, o jeito que você lida interpessoal dos franceses, por exemplo, na cozinha é muito diferente do jeito que a gente lida aqui no Brasil. Então, para mim, foi um choque de cultura porque eu aprendi a trabalhar lá. Justamente. Então, para mim, foi um choque de cultura chegando lá e depois foi um choque de cultura para voltar para cá. Porque você tem que aprender como é que eles fazem, depois eu volto para cá, eu tive que aprender como é que aqui faz aquilo. Então, assim, para mim... Tem uma frase maravilhosa, né? Que, assim, não tenta explicar o Brasil para um gringo. Tem muitas coisas que eles não entendem e vice-versa também. A mesma coisa, Justamente. vice-versa. É uma questão mesmo cultural. Cultural mesmo. E aí, por exemplo, você... quando eu estava nesse restaurante, que eu fiquei 1 ano, né? Aí eu falei, cara, terminei, não me adaptei, vou para fora. E então, quando eu fui para Cordon Bleu, para mim isso foi muito bom, porque lá eu comecei passei 2 anos e meio lá, então eu consegui entender melhor como é que é a relação. Assim, os franceses são muito impacientes, então a gente quer tudo muito rápido aqui, a gente tem que entender que as coisas são um pouco mais devagar, você tem que entender. Você é francês? Não. Deve ter, da Cômoda. Aí a gente tem que entender que as coisas são um pouco mais devagar. Você tem que entender que a formação aqui, a formação básica aqui no setor de cozinha, por exemplo, a formação na educação, os cursos, tal, não é igual na França. Eu acho que também parte do princípio, né? Você dá mão de obra, por exemplo, você precisa de toda uma equipe para... Nem todos tiveram a oportunidade de estudar lá fora. Então você pega umas pessoas que não têm o know-how, você tem que ensinar desde o início para ele, né? Então isso deve ser bastante difícil, né? Criar esse cara que vai ficar te ajudando ali, essa disciplina de preparar todo o mise en place que fala, né? De preparar, de cortar, de fazer. E até alguém que compra os produtos, né? Eu sei que a gente nota que muitas vezes chegam pessoas aqui na Deli procurando um produto que nunca ouviu falar, que não sabe como aí, e a gente também nem sabia, né? A gente também aprendeu muito com a loja, aprendeu muito com os clientes que viajam, que nos ensinavam a diferença de um balsâmico para né? A diferença de uma qualidade de azeite, de qualquer produto, né? Ele tem a sua particularidade, né? Então, chegou um dia um cliente querendo pinole. Gente, o que é pinole? A gente não sabia, né? E, sabe, a gente foi aprendendo junto com os clientes, né? E caçando os importadores, né? E é um mercado que a gente tem que começar a conhecer os produtos, né? Porque os chefes às vezes querem exatamente os produtos que eles usavam lá fora e aqui tem que ter as adaptações, né? Então por isso que muitos chefes aqui no Brasil tentam fazer as adaptações com o que se tem aqui, né? Porque Falando nisso, você vai deixar o nosso convidado sem tomar um vinho? Beber um vinho? Eu estava esperando o vinho decantar, né? Porque isso aqui é pura e simplesmente um vinho inspirado em Medoc. Em homenagem? Cara... Foi em homenagem aí à ascendência francesa do João? Não, eu acho que era um bom vinho que acompanha um bate-papo da gente e para tentar harmonizar com a charcutaria com que ele trouxe. Os laticínios. Calma. Que o João Deixa aqui. Eu tô encantado, tô encantado com o esmero do João de conseguir fazer um queijo. Ele foi fatiar e já aproveitou e já mas eu tinha que conhecer a cremosidade, a textura, o sabor. Olha, sinceramente, é um produto único. É um produto único. A gente que tem aqui na Deli. Vocês vendem vários bons queijos aqui. Tem muitos bons queijos, muitos queijos medalhados, né? E a gente está prestando atenção que isso aqui é um leite cru, né? Essa maturação... Não, na verdade esse não. Esse eu fiz pasteurizado mesmo. Pasteurizado? Olha que interessante. A cremosidade dele, né, lembra muito alguns queijos de leite cru que a gente tem aqui, mas é talento, né? É saber curar, saber... Não, sem querer rasgar seda. O queijo tá muito bom. Mas ele falou que ele não acredita no talento. Isso aí são quantas repetições foram? Olha... eu fiz agora um negócio legal. Eu fiz agora um queijo azul lá, que tá ficando bacana, bem legal. 2 anos tentando. Olha,
Só isso. Foram mais de 1.000 litros de leite. Eu tô fazendo tentando- fazendo tua linha do tempo. Sim. A gente parou aqui quando você começou a se identificar dando aula na escola francesa aqui no Rio de Janeiro, e eu tô querendo chegar aqui até no restaurante. Ah, tá. E lá assim, tipo... Pra ir ser bem rápido, assim, bem rápido não, né? Mas Não, pra ser muito longe. Mas assim, né? não, é só pra quem tá vendo a gente pensar na tua linha do tempo. Eu parei de jogar basquete, tive uma experiência numa cozinha no Sul, gostei, vi que era isso mesmo, agora eu vou estudar como um atleta disciplinado, eu vou na melhor. Onde é a melhor aqui pra mim? Bobocuse, experiência, voltei. Aí eu tive a experiência que, pra mim, foi assim, foi um choque de cultura, né, como a gente estava falando, aí eu saí, conheci um chefe francês que me indicou para Cordon Bleu, entrei e fiquei 2 anos e meio lá, e aí veio pandemia. Aí aqueles problemas, fiquei em casa, não sabe o que fazer, aquela coisa toda, então aí saí Fez pão na pandemia. Fiz também. Como todos. Todo mundo fazia pão. A nossa venda de farinha a gente aqui vendia foi 10 quilos por mês, extraordinária. começou a vender 100 quilos por semana. Foi extraordinária. Todo mundo com bastante tempo, né? Muito tempo, como é que é? Bastante tempo e muito estresse também. Então foi lá todo mundo no pão. Exatamente. Aí, filho, entrei nessa vibe do pão também, e aí comecei assim, tem que fazer alguma coisa, né? Tipo, não sei quando é que vai abrir, né? A gente que trabalha com público, não dá pra ficar assim. Justamente. Aí quando começava a abrir e tal, começou a abrir, deixou, né, começar a circular. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Lá você dava aula ou só ficava no restaurante da Le Cordon Bleu? Eu fazia os dois. Tá. Eu implementei o restaurante, na Cordon Bleu, implementei o restaurante, dava as aulas e também fazia a gestão também dos chefes, das coisas todas. Mas aí quando eu saí, né, eu fiquei uns 3 meses, 4 meses ali sem fazer nada, né, por causa da pandemia, e aí depois eu falei, vou fazer o seguinte, ter uma casa, né, na minha casa, e comecei a fazer um pequeno projetinho de receber um grupo de uma mesa, 6 pessoas a 10 pessoas no máximo, e eu fazia um jantar para essas pessoas, tipo um menu de degustação. E aí começou a pegar muito legal, começou com alguns amigos, ex-alunos, começaram a querer e tal, aí funcionou muito bem, eu fazia 2 vezes por semana, às vezes até 3, até que eu conheci minha sócia, agora atual, né, a Cris, que foi jantar lá. Ai, nossa. E aí... Que comida boa. E aí foi isso, aí ela estava pensando ela adorou esse conceito, a gente começou a conversar, e em uma semana a gente bolou assim, a ideia de pegar o que eu fazia e profissionalizar isso, transformar ele maior, mais profissional. E aí foi aí que surgiu o restaurante. Aí foi isso. Pra quem não sabe, né, fala aí no a Casa 201, aqui no Rio, no Jardim Botânico. E aí a gente faz a cozinha totalmente inspirada nessa que eu fazia na minha casa. Você sabe que o Gil tem uma explicação própria sobre o seu restaurante. Ele aqui, os clientes entram e falam assim, já foi na Casa 201? Aí a pessoa, não, onde é que é? Caramba, Lopes Quinta 201, tipo, como que você não pegou esse detalhe? E aí ele fala assim, não, porque antes a gente ia na casa do João, e agora ele replicou a casa dele, você pode ir na casa dele, assim, aberta ao público, não só convidado. Mas, gente, porque foi encantador, né? Lívia me convidou, né, pra eu ter ido lá. Ele meio sem entender nada, a gente vai na casa de alguém, falei, mas como é que uma pessoa convida, né? E quando eu vi aquele conceito, lá até hoje tá na minha cabeça aquela coisa de gelo que você fez, assim. A gota de gelo. Até hoje está na minha cabeça aquela gota de gelo que você fez. E eu fiquei encantado. Um lugar lindo, um clima de casa, né? Como se você estivesse na sua própria casa mesmo ali, né? E uma comida deliciosa, você dando a abertura da gente levar o vinho. Eu achei a experiência espetacular. E logo, claro que alguém ia ver o tamanho do teu talento e ia replicar, porque era o que faltava ali, né? Era a taça, né? Porque todo mundo isso, que ia comigo, a gente falava assim, olha, eu queria ganhar na Mega Sena para ter a exclusividade de acordar com as criações do João. Hoje o jantar da minha casa é criação do João. Hoje já é possível, né? É verdade. Agora já é possível. Você já pode pensar assim, hoje o jantar de hoje é Casa 201. E como é que está sendo essa transição?
somente chefe, agora para empreendedor, chefe, comprador. Desafio, porque eu que faço também 90% das compras do restaurante sou eu que faço. A parte, não da parte de bebida, mas a parte de comida sou eu. E é difícil porque, como é um restaurante muito autoral, né, o nosso conceito lá, a gente faz tudo lá, realmente a gente faz tudo. A gente compra só os insumos in natura mesmo. Então eu faço o queijo, que é que eu trouxe aqui para vocês. Eu não compro parmesão, eu não compro gruyère, nada disso. Eu faço tudo lá. Agora tá caindo uma lágrima assim no Rodrigo Hilbert. Ele faz tudo, você chega lá, mostrar. Graças a Deus, eu assino o azeite, que não sou eu que faço. Você chega lá na casa 201, a gente faz uma harmonização e o João também é muito generoso com isso. Eu acho que grande parte do seu choque, quando você voltou, é que nas nossas conversas, você sempre falou assim, Lívia, não dá para ser especialista em tudo. E aí ele falou assim, lá no restaurante eu quero colocar uma pessoa que fale de azeite, que faça harmonização, vou pedir para você fazer isso. Uma pessoa que fale sobre chá também. E o grande o grande detalhe aqui, às vezes, que você tem no Brasil, acho que esse grande choque, assim, é que aqui o chefe, ele quer ser soberano de saber de tudo com absoluta verdade. Isso é verdade. Assim, eu faço as coisas lá porque realmente eu tenho prazer, eu gosto, assim, eu gosto do desafio. Mas também está dentro da sua proposta de restaurante. Exatamente, por isso se chama casa, porque as coisas são feitas na casa. Autoral, totalmente autoral. Exatamente, mas assim, os queijos eu aprendi realmente bem autodidata, eu fui aprendendo, não fiz curso nem nada. Então, eu fui sempre falando com amigos que entendem de queijo e ia tirando dúvida. E quando você tem uma base, eu acredito muito nisso na cozinha, quando você tem uma base muito sólida, depois você vai na internet ou você vai nos lugares, você consegue separar o joio do trigo. Isso aqui é ruim, cara, isso aqui, que eu entendo a base, então eu entendi de fermentação. E queijo não deixa de ser uma fermentação também, como a charcutaria porque eu faço charcutaria também. Salame é fermentação também. Então, o queijo também vai ter o prazer de ir lá, desde a mostarda, o picles, os queijos da charcutaria, o pão, o jantar. Nossa, sorvete. Que belo pão, não, falta a gente chegar lá e falar assim, não, essa mesa aqui fui eu que fiz. Às vezes eu não me surpreendo. Os trabalhos carpintaria ainda não. De carpintaria não entrei ainda. Eu ainda tô um pouco ocupado com essa questão dessa gestão. E está sendo bom para você ter essa gestão assim para você escolher o seu próprio ingrediente? É muito prazeroso, assim, mas é muito cansativo. Isso eu falar que... Não, a gente não acha. Mas no retorno, João, mas você está falando uma coisa, só puxar um pouquinho aqui para mim, aqui na loja, né? O quanto a gente é acariciado aqui na loja, sabe? Porque às vezes a gente traz um produto que a gente acha legal realmente, né? A gente já tem esse know-how, esse inocência de você provar as coisas, olha, isso é legal, isso não é, sabe? E ver o cuidado, né? Respeitar tudo que foi feito ali, né? Não é só mais uma coisa, né? Então, é muito prazeroso. O cliente chega assim, poxa, Gil, que produto legal, sabe? Então é muito legal. Mas dando mérito a todas as pessoas, por exemplo, a gente tem uma bala de coco aqui na loja que as pessoas amam. Eu conheço, e é de uma pessoa que é uma doceira, uma pessoa simples que criou os filhos fazendo essa bala de coco e fez disso um negócio. Né? Então, nessa vertente que a gente está conversando sobre negócios, isso é muito interessante. Né? Você, das suas mãos, você criar e ter um produto e fazer com que aquilo funcione, te sustente, te dê prazer, te dê, sabe? Então é muito interessante isso. Não, com certeza. Mas assim, como você estava perguntando de chefe para empreendedor, é um desafio muito grande, porque quando você é um chefe que você não é dono do seu próprio negócio, a cabeça funciona completamente diferente. Exatamente. Funciona completamente diferente. Você quer o melhor e não interessa. É porque alguém vai pagar a conta. Exatamente. Então, assim, eu quero o melhor e não interessa, às vezes nem faz conta. Eu vou flambar aqui com conhaque Hennessy. Exatamente. Aí quando você é o dono, opa, peraí, não pode ser um outro.
será que dá pra criar receita e fazer com o outro? Então, assim, é bem diferente. Pelo menos foi assim, quando você é o chefe que você não é o dono, não que você vai chutar o balde. Não, claro. Mas a gente preocupação é acredita que diferente. você tem que realmente saber o que está fazendo para você conseguir equilibrar aí um custo com um produto final de excelência. Porque assim, o que mais me chocou muito, assim, porque eu não conhecia, né? Eu aprendi na França a parte de abrir um restaurante na França. E quando eu abri o restaurante, comecei a aprender as burocracias brasileiras. Então, cara, os impostos é uma coisa de louco aqui, as taxas, algumas coisas que você tem que pagar, que você fala, cara, o que é isso? É um negócio muito louco que você tem que pagar aqui, que você não... Muito custo que você, quando você está abrindo um restaurante, você vai descobrindo esses custos quando você está abrindo um restaurante, porque lá fora, pelo menos, você tem lá um manual e fala, em geral, você vai ter a taxa disso, você vai ter a taxa daquilo, você bota no teu business plan, beleza. Aqui, para mim, não foi assim. Você vai lá... Todo dia todo dia aparece novela. alguma coisa. Você vai lá, por exemplo, no site, não vou falar o nome das empresas, mas você vai na empresa X que fornece Y, lá, sei lá, qualquer coisa. Aí você vai lá, o que você precisa para abrir? Aí você vai lá, segue exatamente. Você faz exatamente o que o cara pediu, chega na hora, falta isso aqui. Falta aquilo ali. Aí você, mas peraí, não, mas aí você não sabe, a culpa não é minha. Aí é assim, essas dificuldades que para mim foi bem... Coisas do Brasil. Mas agora está funcionando muito bem, a gente tem até um prêmio de chefe revelação. Isso foi bem bacana ano passado. Foi ano passado, né, na Comer e Beber. Da Veja, foi bem legal. Foi um reconhecimento bem bacana, foi bem rápido, né, porque tinha 3, 4 meses, 5 meses que a gente abriu, então foi bem legal. E assim, eu gosto de brincar, assim, que eu tenho certeza que eu não sou o melhor chefe nem no Brasil, sei lá o que, nem fico vendo isso. Mas eu faço questão de querer ser o mais trabalhador de todos e correr atrás, de disciplina, aquela determinação do atleta. É isso, para mim é isso. É a transpiração, né? Porque o talento é isso, né? O talento, eu também acredito muito nisso. Todo mundo fala assim, nossa, como é que a Adélio Gil... As pessoas que me conheceram lá no início, né? Porra, vendendo laranja, né? E quando a gente monta o Salgados Lívia, né? Que era uma lojinha pequenininha, 2 metros que a gente tinha. Mas aí... Passou um tempinho, uma coisinha assim, só de 40 anos, né? E a gente tá hoje nessa situação, né? 40 anos. Aí o cara, nossa, Adélio Gil, eu falei, cara, mas só demorou só demorou isso, né? Muita dificuldade, que nem eu, 20 anos pra abrir um pois restaurante. então, 88, 89, a gente não sabia, sabe, o que a gente queria fazer, né? E a gente... E isso tudo é o que eu acredito muito, João, nesse teu raciocínio aí, que existe o talento, né, que são 10%, e outros 90% é transpiração. Exatamente. É todo dia. Falando nisso de transpiração, nunca foi sorte, sempre foi raiva. Qual é a raiva que você passa, assim, dentro do setor, assim, de restaurante? Essa pergunta é maravilhosa. Não, como é que é? Repete. Não, porque o original nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas no nosso, assim, no varejo, ali no cliente a cliente, nunca foi sorte, sempre foi raiva. Sempre foi. Você passa uma raivinha, toma uma água e... Pois não, o que mais você precisa? Lidando com o público, você tem que respirar bastante, assim. Tem muitas coisas, assim, que você... Cara, não acredito que eu tô ouvindo isso. Hoje eu não estava muito bem para ouvir isso. Mas quando você lida com o público, né, você está cansado, você está exausto, tem que ir lá, sorrir, essas coisas, você tem que passar nas mesas. Eu sou um cara mais introvertido, não sou um cara muito de aparecer. Ele com um prêmio na mão, aí você olha a foto dele, né? Chefe revelação. Aí ele... Foto 3x4. Gente... Aquela foto sem 3x4. Não, quando eu li a matéria, eu falei assim, gente, não acredito. João. Isso aqui é a identidade do João. Porque o João, assim... E nem é uma questão só de humildade, é o jeito introvertido que ele tem. Justamente.
E você vê nele que ele se esforça muito para poder colocar para fora assim, tudo que ele sabe, porque além disso, já gravei antes com você, assim, você vai explicar uma coisa e você não menospreza a ignorância do não saber do outro. Você fala assim, coloca assim, tipo, você não diz assim, isso é ridiculamente fácil, como que você não sabe? A experiência que eu tive lá na escola francesa, né, foi muito legal porque eu gostei muito da coisa de dar aula. Tá, mas né? você não falou, nunca foi sorte, sempre foi raiva. Qual é a tua raiva? Não, a minha raiva, assim, eu acho que a minha raiva é não conseguir fazer alguma coisa e aí, cara, isso realmente me consome. É realmente a coisa minha. Você, então, é igual a mim, você não aceita o não. Não. Que não deu certo? Não é. Deve ser algum ponto aqui que eu não fiz direito. Minha sócia até brinca comigo e fala, João, tá bom, faz outra coisa. Não, vai sair isso aqui. Aí eu fico lá dias até sair. Então eu acho que é mais isso. Nunca foi sorte, né? Sempre foi passando raiva, mas até chegar no vai na ponto... raiva, não vai no amor, vai na raiva. Foi até chegar no ponto... Isso é boa. Vai no amor, vai na raiva. Maravilhoso, né? É isso mesmo. A gente tem um quadro aqui do Azeita Experimentar, que a gente já começou. Tá. A gente tem hoje, né, produto da Gil. Eu já tô comendo tudo aqui. Não tem problema, é pro convidado comer, porque a gente não coloca jujuba pro convidado nesse podcast. Que é chique a gente demais. vai analisando ali o perfil. E o seu perfil hoje saiu um pistache sem casca, torrado salgado. Da onde? Iraniano. Maravilhoso. Tem ele com casca, que você ainda pode dar uma comidinha ali no salzinho da casca. Mas o nosso convidado hoje nos presenteou com trouxe de presente um queijo Cara, feito por ele. Deixa eu te falar, isso não é bom, Qual é o certo? estilo desse queijo? Então, esse é dentro da família dos queijos de massa prensada, né? Sem ser cozida. A gente fala assim, eu seguia afinco o método canastra. Nossa. Só que eu não posso falar que é canastra porque tem geograficamente protegido, essas coisas. Então, tem um GT. Então é tipo canastra também? Não sei. Eu não sei qual é o nome que se fala, mas o processo é exatamente igual a um canastra. E está com 2 meses de maturação com leite pasteurizado. Não, a textura dele, né? Ele tem essa casca que é firme, né? Isso, É firme. Ele é... Ele tem um mofo aqui fora? Esse é o mofo natural da Câmara. Esse é o mofo natural natural da Câmara. Se você comer a casca, fica esquecido de memória? Tem isso? Não sei. Vamos comer tudo, depois a gente... Mas tem outra coisa que é legal, porque assim, eu falo que é canastra. Eu compro a bactéria liofilizada que é da canastra, lá do pingo. Entendi. Então eu boto aqui ela. Então eu faço exatamente como eles fazem lá. Será que um azeitinho vai ficar bom nesse queijo? Maravilhoso. Esse aí, então, é arema, é maravilhoso. Arema é o azeite que a gente tá em queijo. Julho de 2024? O que? Do cardápio? O cardápio. O terceiro cardápio, né? Esse que você indicou lá, que a gente botou no cardápio. Esse é o da harmonização que está no terceiro cardápio. Conforme vai mudando, a gente vai lapidando. O azeite. E a gente tem preferido também colocar azeites brasileiros, né? Porque eu acho que é legal, assim, você explorar esse novo mercado também. Bom. Deixa eu provar. Eu não provei com esse queijo ainda. Nossa, essa grama cortada. Muito bom. Eu conversei essa semana com o Moacir. E ele tem uma plantação grande de grápulo, que é o que dá o intenso dele. Entendi. Só que essa safra não deu grápulo suficiente para fazer intenso. Então ele falou assim, Lívia, eu preferi misturar a azeitona intensa da grápulo para me dar um suave fresco do que fazer um intenso com poucas garrafas. E o invase desse azeite já aqui, ó, março, fresquíssimo, que a gente colheu janeiro, fevereiro. Maravilhoso. Esse e azeite já é ganhou muito bom. agora. Ganhou Itália, que foi o concurso do Mário Solinas. Ganhou também agora Israel. Que me falou, Ganhou Israel. Não, muito bom, esse azeite é muito bom. Foi, até no nosso bate-papo eu falei assim, você mandou para outros lugares? Falou, Lívia, mandei para concursos super sérios e fomos medalhados, medalha de ouro,
nesse azeite. Mas ele é um azeite que o Moacir faz questão de fazer um azeite mais limpo, né? Ele diz que o azeite por si só precisa ser um azeite que te encante, não só as medalhas. Mas temos um público, até assim, que a gente vê aqui na ponta do varejo, que compra também por conta das medalhas. Selos, né? Que fica ali, nossa, foi medalhado, acho que vale a pena experimentar. Acho que nessa primeira compra, o selo ali dá uma segurança para a pessoa falar assim, olha, tem um selo, acho que dá. Porque também é aquela coisa, né? Quando Peraí. você não tem muito conhecimento, você acaba tendo que ir nesses selos, né? Mas e por isso que eu acho legal. Que tenha chancelado, né? Tenha chancelado. Então, assim, eu acho que é legal esse trabalho que você está fazendo lá com a gente também no restaurante, de mostrar aos brasileiros, porque muita gente ainda acha, né, que um azeite bom só é espanhol, só grego, italiano, e aqui tem muita coisa legal. É porque acaba que a gente tem muito uma filosofia já do vinho, muito incorporada nos restaurantes, de que o azeite não precisa de um serviço, o azeite pode ficar aberto na mesa, você vai a todos os lugares, eles já tiram a tampa e colocam um bico. E eu vejo que no seu restaurante, a gente trabalha isso de outra forma. Ele vai num pequeno ramecão, uma porção para a mesa e acabou. E você não deixa o azeite ali reaproveitado, você não deixa o azeite aberto. Então, quando a pessoa tem essa sensação de um azeite que foi cuidado no restaurante, porque não é só eu escolher, eu poderia escolher esse azeite para inúmeros restaurantes, mas se ele ficou naquelas mesas que pegam muito sol, na beirada da janela, e ele não foi cuidado para você só servir aquela porção fresca, não adianta uma boa escolha, uma harmonização incrível do cardápio, porque o azeite também, como os outros alimentos do cardápio, ele precisa desse cuidado. A gente fica ali no máximo 1h30, no máximo 1h30, estourando 2 horas. Sim. Que é o que a gente fica ali no pote, que é a duração do menu. Acho até menos, 1h30, porque depois da sobremesa a gente já tira. Então é 1h30 só que ele fica no potinho, depois a gente tira e a gente não aproveita. Então... a gente vai até falar aqui no podcast que tem alguns produtos desses aqui que estão na mesa, água que a gente está bebendo, azeite, pistache, o vinho, e tem um QR Code que vai aparecer em algum lugar aqui dessa tela, você vai cair no nosso Instagram e lá você pode, se você não for do Rio de Janeiro, você pode... se maravilhar e programar já a sua viagem para vir nos visitar aqui no nosso parque de diversões. E tem também alguns desses... Aqui a gente vai fazer vários kitzinhos de reunião, né? Vai ser tipo um kit podcast, que você tem uma reunião improvisada, assim, em cima da hora. Você pode também pedir lá no iFood, ou pode pedir no nosso WhatsApp. Vai ser super legal. Vai ser algumas coisas não perecíveis que você já pode ter na sua empresa. Para você, assim, surgiu uma reunião com um cliente de última hora, você já tem ali uma coisinha interessante para servir, para pessoa um carinho, para você fazer uma transação comercial. Porque eu penso muito nisso. Transações comerciais precisam ser... azeitadas, precisam ser boas para os dois lados, entende? Então, uma gentileza, poxa, você chega aqui às vezes para comprar um produto meu e tem um vinho aberto, você toma um golinho e fala, poxa, caramba, gostei daquela loja. Não que você vá, almoçar na loja, mas você fala assim, caramba, foi uma gentileza, né? Experimentei um vinho que eu não conhecia. Com certeza. Já penso numa próxima compra. E a gente tem também agora a nossa mascote, que chama Olivia. Ela tá aparecendo aqui na tela. Você sabe que ela ainda é digital, ela ainda não tá aqui no mundo físico. Ela tá no metaverso, Olivia. Ela é uma azeitona super estilosa e curiosa. E ela sempre deixa 2 perguntinhas pro convidado no final. Porque ela já deixou aqui escrita que você vai fazer a primeira. Deixa eu voltar aqui. Vamos dar uma cola pro nosso camisa 10. Vai, camisa 10, vou cruzar para você! Se você pudesse ser um ingrediente, uma comida, qual você seria? Olha, ultimamente, assim, eu já tive vários momentos na vida de ingredientes que eu mais gosto e tal, mas eu acho que ultimamente eu seria um queijo. Seria um queijo? É o que eu mais gosto, assim, que eu tenho mais prazer é um queijo. Você seria o quê? Vai pensando que eu vou fazer outra pergunta para ele, para você responder aqui no final. E a gente também, ela também é muito curiosa e audaciosa. Ela queria saber
se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, qual seria a sua última refeição? Fala assim, essa refeição seria a última, eu já poderia ir tranquilamente. Olha, essa é uma boa pergunta, hein? Eu acho que se fosse minha última refeição mesmo, por questões de carinho, afeto, por onde eu comecei. Onde a comida é aquele como é que é aquela comida que te abraça? Comfort food. Por onde eu comecei, eu comeria, né, em algum dos pequenos restaurantes de Lyon, que foi onde eu comecei a minha carreira de cozinha. Restaurantes tradicionais, os Bouchons de Lyonnais, as brasseries de Lyon, que foi lá que eu comecei a desenvolver Mas e o meu paladar. prato? Ah, é um prato? É. Ah, tá, um prato. Um prato lá que você fala assim, não, você tem a oportunidade de sentar lá naquele lugar, pedir um prato ou fazer um prato. Ah, se for um prato só? Aquela sua última refeição. A refeição enforcado? Assim, do seu último suspiro? Pode ser. Tem inúmeras possibilidades. Eu amo purê de batata. Realmente, batata pra mim, eu amo batata. Eu faria um purê de batata e questão de família. Um bom alemão, né? De origem alemão. Eu amo batata. Realmente, batata pra mim é espetacular. Um bom purê de batata, uma boa mousseline, vou puxar pro francês também. A mousseline de batata. Lisa. Lisinha, com bastante manteiga. Se tiver algum carocinho, já não pode ser a última refeição. Tem que ser lisa. Tem que ser lisinha, carocinho nenhum, com uma boa quantidade de manteiga. E eu acho que seria uma... a linguiça alemã. Boa. Pô, eu amo, realmente me remete muitas refeições que eu tive na Alemanha. Mas a linguiça que você fala da charcutaria, que a gente chama de, nesse problema de nomenclatura, é uma salsicha ou uma linguiça? Seria mais para uma salsicha. Salsicha, com chucrute. Eu também. Eu gosto. Você está falando, eu adoro as salsichas alemãs. Salsicha branca, Frankfurter. É falado que eu gosto? Não, qual ingrediente você seria? Qual eu seria? Eu acho que eu sei. Olha, eu sinceramente, eu sou um cara, né? Eu nasci no interior do Espírito Santo, eu sou capixaba, e capixaba em Tupi-Guarani quer dizer roça de milho. E tem uma descendência italiana, né, e tudo mais, e a gente hoje ficou charmoso falar polenta. Sim. Mas lá em casa a gente come angu. Meu pai também falava isso. A gente come angu, cara. Então eu seria um belo prato de angu. Uma polentinha. Molinha. Uma polentinha molinha. Bem molinha. Meu pai que é de origem brasileira, mais família mineira também, ele sempre falava que comia muito angu. Agora é polenta, né? É mais chique. Ficou mais chique. Não, porque a gente... porque é diferente. O angu que se come lá até hoje, lá na minha família inteira, é um angu muito... Até só água e sal. Agora aqui não, a gente já... Com o tempo a gente começa a conhecer os produtos. Hoje o angu tem que ter um refogado, né? Então você faz um refogado muito bem feito, e uma polenta de qualidade... bem fininha, bem moída, né? Então, eu acho que eu seria João, um angu ao quadrado. Óbvio que eu seria um azeitinho, né? E prato? De prato, qual seria a minha última refeição? Eu já decidi, vai ser um bifinho à milanesa, com um arrozinho bem empapado, que eu amo. Ó, tá na hora agora de você vender, eu não ia falar seu peixe, não, agora você pode vender o quê? Seu foie gras, bem francês. Olha para aquela câmera ali e divulgue seu restaurante, suas redes sociais, que você não posta, tem que postar. É verdade, eu uso pouco, eu não uso muito não. Bom, então, mas olha, eu sei que você é um cara generoso e quem tiver alguma dúvida de cozinha, quando manda lá, você responde. Isso é verdade. E você é um cara que é super transparente. Se você não esconde os detalhes, você compartilha, tem essa generosidade na cozinha. Ensina o pulo do gato? Ele ensina o pulo do gato. Eu gosto dessa parte do ensino. Eu acho que gastronomia é uma profissão de sensei, eu acho isso. É uma profissão de professor que você tem que passar. Tem que passar, a vida é isso. Eu sempre falo isso, ser chefe de cozinha não é que nem você fazer faculdade de futebol. Para mim, cozinheiro é isso também. Você pode fazer vários cursos,
mas você vai aprender mesmo treinando com alguém, você vai pegar o conhecimento de alguém, você vai trabalhar um ano com o chefe, um ano com outro, e sei lá, você fala isso, você não vai... Eu gosto de dizer para meus cozinheiros, porque eles falam, eu vi no YouTube, aquelas coisas todas. Falei, cara, você não vai virar faixa preta no YouTube. Em jiu-jitsu você não vira faixa preta vendo no YouTube. Você pode aprender truques ali e tal, que pode te ajudar, mas você tem que ter um sensei, você tem que ter um professor que vai te orientar, ó, o teu braço para a direita, preste atenção. A gente no azeite tem uma mestra. Exato. Todo mundo tem uma mestra, uma pessoa que fica no campo. Como que você vai também falar de um azeite se você não sabe o que está acontecendo no campo? Exato. Exatamente. Você precisa ter essa pessoa para te dar um norte. Quando a gente é azeitólogo, todo mundo que é azeitólogo sério tem um mestre que a gente segue o que eles estão dizendo em relação a como foi a colheita, a natureza, para a gente poder entender o que está dentro da garrafa. Eu não consigo entender isso sem eu me comunicar com a minha mestra. Exato. Hoje mesmo eu estava num restaurante lá ensinando o menino, porque ele fez curso, formado em curso e tal, e ele estava batendo lá uma clarinete, que ele estava fazendo uma mousse para sobremesa, e aí eu estava vendo ele batendo, eu falo, cara, você está batendo errado, o gesto está errado. Ele sabe bater, mas ele está batendo errado. Então, na cabeça dele, ele acha que está batendo certo. Aí eu fui lá, pega a mão dele, ó, cuidado, teu punho. Aí ele fazendo assim, todo duro. Aí o cara, solta o punho. Então, para mim, cozinha é isso. Cozinha é você pegar e falar, cara, é isso aqui, você está fazendo errado, você não está percebendo que você está fazendo errado. Porque hoje em dia também esse negócio dessa geração que acha que sabe... Mas essa coisa do punho você já aprendeu muito tempo atrás, né? Aquela quebrada de mão para jogar a bola lá na cesta. Tem a facilidade, com a direita tem a facilidade. E hoje... Se não quebrar o punho, a bola não entra. É, verdade, verdade. Então, legal. Então tem essa questão, eu acho que... Mas coisas vão se linkando, né? Vão se linkando, né? Vai, João. Vende seu foie gras. Vamos lá. Casa 201 funciona? Então, a gente tem o restaurante Casa 201, né? O meu restaurante é no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro. A gente funciona lá de terça a sábado apenas. A gente só funciona para jantar, então a gente é um restaurante de menu degustação, que a gente chama. Temos entre 8 e 10 etapas, né? Que, para quem não conhece, familiarizado com degustação, você não come apenas um prato. Muita gente acha, é pequenininho, mas realmente, se você juntar tudo que você vai comer, realmente é bastante coisa. Tem gente que chega no final e fala, cara, estou até satisfeito, então você sai bem saciado. O nosso conceito de restaurante é fazer tudo, né? Por isso se chama Casa 201. O serviço também, você se sente em casa, é bem aconchegante. E a comida também, tudo é feito lá na cozinha, eu não produzo em outro lugar, ninguém produz para mim, na verdade eu faço tudo lá, com a equipe. E, bom, acho que é isso. Acho que é isso. Quem quiser visitar a gente lá, estamos de braços abertos. A gente está onde? Minhas redes, é verdade. Meu Instagram é JP Frankenfeld. Vai aparecer embaixo. E o Instagram do restaurante é 201.casa. Um ponto que a gente precisa também lembrar que não é aberto, precisa da reserva. Isso, é verdade. Não é uma coisa convencional. Isso. É um restaurante que é de porta fechada e só funciona com reserva. A gente produz exatamente para a quantidade de pessoas que estão vindo na noite. Então é bem nichado, é bem produzido, bem cuidadoso por isso. A gente tem restrições, a gente faz todas as restrições, a gente ajusta tudo, então por isso que a gente precisa trabalhar sob reserva. Maravilhoso. Com essas adaptações. Sou suspeita de dizer. Porque é isso, né? Não é só um produto. É um serviço. É uma experiência de serviço. É uma experiência gastronômica. Eu acho que também, só para dar um link rapidinho, hoje em dia eu acho que muitos chefes estão virando muito artistas, né? Estão virando muito aquela coisa, e às vezes não se preocupam com o cliente. E não adianta você fazer um menu de degustação espetacular. E, assim, eu gosto muito de foie gras. Eu boto quase sempre, boto de vez em quando ali foie gras e tal, não sempre, mas, né? Porque agora foie gras tá caríssimo. Então a gente tenta dar um jeito ali. Tem na Deli Gil. Tem na Deli Gil. E aí a gente faz o seguinte, eu adoro, mas o cliente não come foie gras, então eu posso fazer o melhor prato do mundo. Se o cliente não come foie gras, ele vai achar ruim. Então a gente adapta, para poder, né? Eu acho que você tem que, quando você é chefe de cozinha, dono de restaurante, você tem que preocupar muito no outro, você tem que gostar de servir, você tem que gostar de gerar prazer no outro. Não adianta só para você. E às vezes eu acho que muitos chefes ainda ficam muito
é eu, e na verdade a nossa profissão é o outro, né? O outro, você tá É ali muito pra mais servir. altruísta, você está ali para servir do que para você. Exatamente. Tem muito prato, às vezes, que eu fico, pô, se fosse para mim, eu faria um pouquinho diferente. Mas eu acho assim, pô, no meu público, ele não vai gostar disso aqui. Sim. Eu gosto de entranha, eu gosto de timo, eu gosto de um monte de negócio. Não vai vender. Então eu tenho que saber. Esses produtos eu tenho que saber. Exatamente. Já tá com a cabeça de empreendedor, ó. Já exatamente. temos mais um no nosso time. Mas é a questão da percepção, né? A gente nem sempre, né? Na gama de vários produtos que a gente tem no mundo, né? E a gastronomia é essa alquimia, né? Essa alquimia de você juntar bocados e fazer com que aquilo fique um produto final interessante. Não que você vai agradar a todos, né? Mas por isso, né? Esse conceito da Casa 201, acho que é mais ou menos isso. Você tem que ligar, fazer a reserva. Olha, eu tenho restrição a isso e aquilo. Isso, a gente ajusta. Para adaptar e fazer. Exatamente. Aí entra o talento do chefe, a transpiração. Exatamente. João, o bate-papo foi incrível. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, pô. Muito bom. Nossos episódios saem toda quinta, às 8 horas da noite. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Comenta aqui embaixo se você gosta de comida francesa, se você vai vir no restaurante do João, se você já veio na Deli Gil. Se você também não gostou, comenta para engajar. A gente adora, não tem nenhum problema. Tudo bem, a gente adora os haters, não tem problema. Passou o tempo todo bebendo. Justamente, comenta e engaja mais. Compartilha esse episódio com quem você acha que vale a pena ainda fazer o convite para ir na Casa 201. Mais uma vez, obrigada. Nada, eu que agradeço. Pô. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, João. Obrigado mesmo.